Estamos aqui no CPU In Situ, no Congresso Paulista de Urologia, em São Paulo. Vamos entrevistar o Dr. Celso de Freitas, que ele é uro-oncologista e acabou de dar uma palestra excelente sobre o câncer de rim complexo. O Celso nos falou sobre estratégias de preservar o rim e tratar os tumores múltiplos de rim. Então eu queria saber, Celso, qual a recomendação que você dá para o urologista no consultório que recebe um paciente com tumores complexos múltiplos? Qual a principal abordagem? O que esse urologista tem que atentar frente a um paciente desse nível de complexidade? Matheus, obrigado pelo convite aqui da SBU, de todos. Realmente o Congresso Paulista é uma referência para nós todos, para a nossa comunidade. Eu acho que é importante quando o urologista ele recebe um paciente que tem tumores múltiplos, bilaterais, ele saber que ele tem que fazer uma investigação diferente de um caso quando ele recebe um tumor isolado, esporádico, vamos dizer, que é a maior parte dos casos que nós recebemos. Esses casos nós vamos nos valer muito da biópsia renal, da biópsia dos nódulos renais, porque muitas vezes nós temos que avaliar se esse paciente pode apresentar um quadro de síndrome, né, que nós sabemos que pode envolver nódulos múltiplos e nódulos bilaterais. Então a biópsia, ela vai dar se nós vamos estar de frente a um nódulo que é um carcinoma de células renais, se é uma lesão benigna, principalmente os oncocitomas, a variante, no caso de um carcinoma de células renais, e a gente procurar enquadrar, através de dados clínicos, se esse paciente pode ser portador de uma síndrome. Von Hippel-Lindau, Birt-Hogg-Dubé, nós temos a leiomiomatose cutânea associada ao carcinoma de células renais, ou seja, algumas síndromes importantes que nós temos que ter no nosso escopo. A partir daí, a história familiar também é importantíssima, porque muitos desses pacientes terão essa informação. A gente tem que saber que esses quadros sindrômicos, eles vão acometer cerca de 1 a 4% dos carcinomas de células renais que nós vamos atender. Então, é uma minoria, mas nós temos que estar atento a isso, porque a nossa conduta é muito diferente do que se fosse tratar um nódulo tumoral isolado, e às vezes até de apresentação metacrônica, é bem diferente. Celso, nós percebemos na tua palestra, você falando sobre o aconselhamento genético, sobre a testagem genética. Eu queria que você falasse para nós qual que é o real benefício para o paciente sobre a testagem genética e se você tem no consultório um paciente com recursos limitados, com tumores múltiplos, qual é que é a tua ordem de prioridade entre a biópsia, a cirurgia e a testagem genética? A testagem genética, realmente, ela é para poucos nos nossos dias atuais. Eu acho que ela é importante, principalmente se a gente está de frente a um caso com uma história familiar já positiva para síndrome. Vamos colocar aqui dentro também de um quadro clínico estabelecido através de biópsia de nódulo, confirmou que o paciente tem carcinoma de células renais, a avaliação, o rastreio de imagem mostra que ele tem outras lesões que compõem uma suspeita forte de síndrome. Eu acho que esse paciente, se puder, ele deve ser submetido ao teste genético. Atualmente, nós temos centros que têm já o aconselhamento genético, que ele acaba sendo feito por oncologistas clínicos, eventualmente cirurgiões que estão migrando para essa área de pesquisa, e eles fazem o aconselhamento. Eu acho importante para o paciente, porque isso pode mudar até o planejamento familiar dessas pessoas. Eu já presenciei isso na minha prática clínica, que muitos filhos descobrem que eles são portadores de certas mutações, e isso pode afetar o planejamento familiar dele, né? Então eu acho que é bem válido. A questão hoje em dia das novas drogas que estão surgindo pela indústria, então muitas vezes eles estão subsidiando alguns testes genéticos. Então a gente que precisa estar antenado em todas essas opções para a gente oferecer e colocar pacientes que eventualmente não tenham a condição, né, de fazer a testagem. Mas eu acho que, por enquanto, é para uma minoria de pacientes. Eu acho que, através dos dados clínicos, resultados de biópsia, a gente consegue manejar bem os nossos pacientes no momento.
Maravilha. Eu queria agradecer ao Celso por essa contribuição de grande valência para nós urologistas, para nós entendermos qual que é o real papel do urologista frente aos pacientes com tumores múltiplos de rim. Obrigado, Celso. Obrigado, SBU. SBU in situ. CPU in situ. Não para.